vai tudo bem, é o que você responde. Você fala por falar. Teu coração uma tristeza esconde que se vê no olhar. Vive fingindo que é feliz, que sua vida é tudo legal. Não tem coragem de admitir que realmente está tudo mal. De amor, mal, mal de amizade. Dinheiro não tem, sem Jesus é a felicidade não vem. De amor, mal, mal de amizade. Dinheiro não tem, sem Jesus é a felicidade não vem. Vive fingindo que é feliz. Oh, oh, oh. Que em sua vida vai tudo legal. Oh, oh, oh. Não tem coragem de admitir oh, oh, yeah, que realmente está tudo mal. De amor, mal, mal de amizade. Dinheiro não tem, sem Jesus yeah, a felicidade não vem. Yeah, yeah, yeah. De amor, mal, mal de amizade. Dinheiro não tem, sem Jesus a felicidade não vem. De amor, mal, mal de amizade. Dinheiro não tem, sem Jesus a felicidade não vem. Estamos apresentando Reconciliação e Graça com o pastor Vinícius Reis. A melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém, queridos. Voltamos para um momento da palavra, né? E a gente agora vai expor um pouco da palavra de Deus, né? Eu queria meditar hoje num texto de João, capítulo 7, os versículos do 37 ao 39, né? Que diz assim: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede,
venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado, né? Então essa é uma palavra de Deus para a nossa vida, de João 7, os versos 37 a 39, e eu queria compartilhar essa mensagem com vocês, trazendo a ideia que Jesus é essa fonte de água viva, né? Jesus é essa fonte de água viva, né? Que está sempre disposta a matar a nossa sede, e a gente precisa entender isso, né? Queridos, esse contexto aqui, né, a gente precisa entender, trazendo para a cultura judaica, né, que os judeus eles tinham três festas principais: a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos. E esse enredo desse capítulo 7, né, está ligado à última, a festa em que o povo, durante uma semana, desabalava de todos os cantos para Jerusalém. O povo abandonava suas casas e vivia em pequenas cabanas, certo? Qual era o significado, queridos, dessa festa? Era lembrar as pessoas que em uma época eles tinham vagado pelo deserto, sabe? Sem um teto para protegê-los. O que era que os judeus queriam dizer aqui? Que os pais lembravam os seus filhos a importância de confiar no Senhor, né? Que hoje a gente precisa confiar no Senhor, como naquela época o povo judeu precisava confiar, né? Que um dia eles iam tomar posse da terra prometida, né? Estavam peregrinando pelo deserto, e hoje também a gente também tem que crer que a gente vai tomar posse da vida eterna em nome de Jesus. Então, o verso 37 era a apoteose da festa. À tarde, as tendas eram desarmadas, a festa terminava, né? E nesse dia havia 7 procissões do tanque ao templo, né? Do tanque de Siloé ao templo. Era um agradecimento pelo dom divino da água, era uma oração para pedir chuva e uma lembrança da água que surgiu da rocha quando vagavam pelo deserto. Foi nesse cenário, queridos, que ressonou a voz de Jesus: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Está aí o verso 37. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Queridos, Jesus é a rocha ferida, da qual brota a água viva. Ele é a rocha ferida, da qual brota água viva. Se você tem sede, eu não sei do que você tem sede. A gente tem sede de muita coisa, mas Jesus é a água da vida. Jesus é a água que pode saciar as nossas necessidades, queridos. Jesus se levanta nesse contexto e proclama que Ele é a fonte verdadeira da água viva. Jesus fala aqui em um momento de grande simbolismo para declarar que Ele é maior que qualquer provisão terrena. Por isso, se hoje você se sente como um deserto seco, Jesus é a água. Ele é maior que qualquer provisão terrena. E algumas verdades, elas precisam ser destacadas nesse texto. A primeira coisa é que Jesus está dizendo que Ele é a água viva. E Ele, no verso 37, faz um convite: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele está dizendo, queridos, que Ele é a fonte espiritual. Jesus é aquele que pode fazer a nossa vida algo sobrenatural.
Ele supre cada aspiração, cada necessidade. Jesus arrogava o poder de ser para todos os cansados, os insatisfeitos e sedentos, o que a pedra ferida no deserto havia sido para o antigo Israel. Os judeus naquele momento estavam festejando o ritual, mas o que Jesus está mostrando àquele povo é que a religião não pode matar a sede da alma. E a religião, essa palavra é religare. Quando fala de religião, está dizendo de religare. Religar o homem a Deus. E o cristianismo difere de todas as outras religiões. Porque o cristianismo é uma pessoa. É essa pessoa que estava ali, se colocando de pé, se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. É Jesus de Nazaré. Quando Jesus diz lá em João 14 que eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. O que Jesus estava dizendo aos judeus que nenhum ritual, nenhuma religião pode matar a sede da alma. Eu quero dizer para você que só Jesus pode. Que sem Jesus toda religião é vã. E o convite de Jesus naquele momento não era para aderir a uma religião, mas, queridos, para iniciar um relacionamento com Ele. Relação pessoal. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, só Jesus pode saciar a alma sedenta. Só Ele é o caminho, só Ele é a porta, só Ele é o pão da vida, só Ele tem água e água da vida. Só Ele pode perdoar pecados, só Ele transforma corações. Mas olha, queridos, só os sedentos podem ir a Jesus. Quando você tem sede, né? Você só bebe a água quando você tem sede, né? Hoje está até mais fácil as coisas, porque antigamente a gente não tinha essa coisa tão assim aberta, tão explicada hoje, que é necessário a pessoa beber 3 litros de água por dia, né? Antigamente você só bebia água quando tinha sede, né? E hoje até é bom essa figura hoje, porque você não precisa nem ter sede para beber água. Você tem que beber água. A mesma coisa é Jesus. Você não precisa ter sede para ir à fonte. Então vá à fonte. Mas o que Jesus está dizendo é que só os sedentos podem ir a Ele. E enquanto você não estiver com sede, jamais procurará a fonte. Porque tem pessoas que têm sede, que necessitam de Jesus, mas elas não buscam Jesus. A gente entende que a sede não dá trégua. A sede exige uma solução imediata e urgente. As pessoas hoje, elas precisam ter sede de Deus. As pessoas, elas têm sede por muitas coisas. Eu fico impressionado, queridos. Olha a dificuldade da gente conseguir pessoas para um seminário, agora como a gente vai ter esse seminário agora sábado, para levar para um movimento evangelístico, para ir à igreja, para ir para um pequeno grupo, porque as pessoas não têm sede de Deus, elas têm sede por muitas coisas, pelo prazer, pelo dinheiro, pela honra, pelas posições. São estas coisas hoje que as pessoas desejam. E Jesus aqui não está convidando as pessoas para olhar a água, porque tem muitas pessoas que elas olham para o cristianismo, elas olham para a igreja, analisam a água, admiram a água, conversam sobre a água. Jesus não está convidando as pessoas para isso, porque muitas pessoas conversam sobre o cristianismo, admiram o cristianismo, analisam o cristianismo, mas elas não bebem, elas não têm sede de Cristo. Jesus está convidando você, querido ouvinte, para beber a água. Jesus convida você para beber a água. Muitos ouvem falar de Jesus, leem sobre Jesus, mas não experimentam. As religiões estão cheias disso. Falam sobre Jesus, leem sobre Jesus, mas não experimentam. Vou repetir. O cristianismo é uma pessoa, é Jesus de Nazaré. São religiosos, mas não convertidos. Muitos são criados na igreja. Elas frequentam os cultos, mas nunca beberam da água da vida. O Nicodemos era mestre, fariseu e líder religioso,
Mas Jesus disse que ele precisava nascer de novo. E eu quero convidar você, querido ouvinte, a refletir. Avalie onde você busca saciedade. É no material, no emocional ou no espiritual? O que a gente precisa hoje, todos nós, é ir a Cristo. Ir a Cristo diariamente, ir a Cristo diariamente em oração, em estudo bíblico e em comunhão com os irmãos. Jesus, no verso 37, faz esse convite. Mas no verso 38, ele faz uma promessa. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Vou repetir. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Jesus não fala a respeito de um poço, de uma cacimba, ou de águas paradas. O que Jesus está dizendo, queridos, ele está falando de rios. Rios que fluem, que correm, que levam vida limpa e pura. A gente hoje precisa parar de viver na impureza. O que o mundo oferece, prazeres, e as pessoas estão se empanturrando de drogas, de sexo, de álcool, e quando eu falo álcool é de embriaguez. As pessoas estão intoxicando a alma de impureza. Mas Jesus tem vida santa. Jesus tem uma vida pura e limpa para você. Era isso que Jesus estava querendo mostrar àquele povo. Eu me lembro das palavras de João Batista, quando ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O seu sangue purifica você. Ele dá a você o lavar regenerador do Espírito Santo. As coisas do mundo geram um vazio na alma, mas Jesus oferece vida e vida verdadeira. Jesus oferece vida abundante. Cristo veio para dar a vida plena, abundante, maiúscula e eterna. O que Jesus mostra aí no verso 38, e ele fala sobre rios de água viva. Um rio apenas pode trazer vida a um deserto. A gente olha para aquele sertão de Pernambuco, ali Petrolina, Juazeiro, aquele rio São Francisco, onde tem água, tem vida. Onde existe água, toda terra é boa. E é isso que Jesus está querendo nos mostrar. Meu irmão, minha irmã, olha, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, o seu deserto pode florescer. Agora mesmo, agora. Você pode tomar posse de uma vida plena. E do seu interior fluirão rios de água viva. Haverá alegria, haverá paz, haverá entusiasmo. Mas olha, queridos, tudo isso só é possível se você tomar posse dessa vida plena. Você tem que receber isso no seu coração. Não adianta eu falar, não adianta, olha, eu passar aqui o dia todo falando sobre isso. Você precisa tomar posse dessa vida plena para ser uma bênção para outras pessoas. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Essa figura de Jesus é sugestiva. Rios de água viva. Aqueles que bebem da fonte de Cristo, eles recebem vida eterna e completa salvação. Mas somado a isso, a vida, de uma maneira generosa, é comunicada a outros. O que é abençoado se torna, pela graça soberana de Deus, um canal de bênçãos abundantes para os outros. Eu aprendi uma coisa na minha caminhada com Cristo. Deus, ele primeiro trabalha em nós, para depois trabalhar através de nós. A vida de Deus fluirá através de você. Mas permita que o Espírito primeiro flua através de você, seja em palavras, seja nas ações, seja no seu testemunho. Comece a buscar isso. Jesus faz um convite, uma promessa, mas no verso 39 ele fala do cumprimento dessa promessa. Quando o texto diz
E isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber. Pois o Espírito, até aquele momento, não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Jesus, nesse momento, estava falando a respeito daquela plenitude do Espírito, que é dada à igreja. E essa dádiva, esse dom, se cumpriria no Pentecostes. Pois antes de o Espírito Santo descer, Jesus precisava subir. O Espírito Santo foi derramado para ficar para sempre com a igreja. Hoje, nós podemos usufruir o cumprimento dessa gloriosa promessa. Se a fonte da graça não seca, o nosso reservatório deve estar transbordando. Todos os cristãos, queridos, devem ser cheios do Espírito Santo. Você já pensou nisso? Que você, não sendo cheio do Espírito Santo, você é um cristão incompleto? A Bíblia diz que todos aqueles que nasceram de novo receberam o Espírito Santo. Mas Paulo, escrevendo aos Efésios, fala de algo maior: ser cheio do Espírito Santo. Amém? E qualquer coisa menos que isso, queridos, é só parte do plano de Deus para a nossa vida. E eu vejo a vida de muitos cristãos, certo? Lá na igreja mesmo, de pessoas que vivem com um tanque vazio. Cristãos vazios, amedrontados, têm medo de tudo e de todos. Cristãos que não querem se aprofundar. Cristãos que querem viver na superfície. E esses, eles andam na reserva, como um carro anda na reserva, que a qualquer momento pode parar. Acho que é apropriado dizer que todo cristão não cheio do Espírito, ele é um cristão incompleto. Por isso a ordem de Paulo aos Efésios: enchei-vos do Espírito. Você tem buscado isso? Qual tem sido a sua oração, querido, querida? É somente por coisas materiais, que Deus possa suprir as suas necessidades, e você vive, olha, todos os dias, triste, amargurado, aperreado da vida, porque você não tem buscado esse enchimento, você não tem orado ao Senhor por esse enchimento. Mas aqui, queridos, Jesus está falando de rios, rios de água viva, rios transbordantes e vida abundante. São bênçãos à disposição de todos os cristãos. Deus quer fazer grandes coisas na tua vida e através de você. Por isso, esse texto hoje nos convida a compreender a grandeza das palavras de Jesus. Jesus não está aqui falando de gotas de bênçãos, poucas e a intervalos, como uma chuva passageira num dia de primavera. Não era isso que Jesus estava falando. Rios de água viva. Era sobre isso que Jesus estava falando. E você precisa pensar no Rio Amazonas, no Rio São Francisco, no Pantanal. Não importa, queridos, quanta água tiremos dele, eles não secarão, mas continuarão sempre cheios. As fontes que lhes dão origem continuam enviando água generosamente. Esses rios ilustram a vida de um cristão cheio do Espírito Santo. Nunca há falta de suprimento, porque o Espírito Santo é fonte inesgotável. Eu convido você hoje a reconhecer que o Espírito Santo é um presente da glorificação de Cristo. Convido você, querido ouvinte, a viver na dependência do Espírito diariamente. Você vive na dependência do Espírito Santo. Você vive aquela experiência que o apóstolo Paulo fala, escrevendo aos Gálatas, a viver no Espírito. Esse é o convite de Paulo, permitindo que ele transforme a sua vida diariamente. Olha, queridos ouvintes, depois da exposição dessa passagem, depois do que a gente ouviu aqui, nós precisamos fazer uma pergunta. Você já sabe, por experiência,
o que significa vir a Cristo? Essa é a reflexão que deve surgir em nossas mentes. A pior de todas as condições para uma pessoa é não se importar ou se preocupar com a eternidade, mas é não possuir a sede mencionada pelo Senhor Jesus. Essa é a nossa maior preocupação. E o maior de todos os equívocos é procurar alívio através de qualquer outro meio, além de vir a Cristo. Nós precisamos ir a Cristo. Nós precisamos de Jesus para a nossa vida material, para a nossa vida espiritual, em nome de Jesus. Uma coisa é você ir à igreja todo domingo, todos os cultos, ouvir aos ministros do Evangelho e participar das ordenanças de Cristo, e outra bem diferente é vir ao próprio Senhor Jesus Cristo. Feliz, feliz. Aquela palavra Macairos, bem-aventurado, muito feliz, é aquele que não apenas conhece, mas também vive de acordo com esses fatos. Que hoje possamos aceitar o convite, beber da água viva e permitir que os rios de vida fluam através de nós para impactar o mundo ao nosso redor. Termino essa meditação fazendo uma pergunta para você. Você tem sede espiritual? Hoje você é uma pessoa que tem sede espiritual? Se você tem sede espiritual, venha a Cristo hoje. Beba da água viva e receba o Espírito Santo. Que sua vida transborde dessa fonte eterna todos os dias e você possa experimentar as bênçãos sobrenaturais de Deus na sua vida. Que Deus abençoe vocês, queridos ouvintes. Estamos encerrando mais um programa Reconciliação e Graça. Lembrando a vocês do nosso seminário Aviva, Senhor, a Tua Obra. No próximo sábado, às 8 horas da manhã, vai ser o dia todo o nosso seminário. E você é nosso convidado, né? Como eu falei aqui, o valor de R$60, né? Dá o direito ao café da manhã e o almoço. E você vai poder desfrutar desse dia na presença do Senhor. Amém, queridos? Então estamos encerrando, né? Quero agradecer a você pela nossa audiência hoje. Mais um dia de bênçãos, né? Que Deus falou grandemente, fortemente ao nosso coração, né? E até a próxima segunda-feira, se Deus assim permitir, estaremos aqui de volta com mais um programa Reconciliação e Graça. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Você ouviu Reconciliação e Graça.